Ethereum ou Ethereum, que é o blockchain da segunda criptomoeda mais negociada no mundo, o Ether, vem passando por uma transformação significativa na sua estrutura. Mas o que é o Ethereum? O que é o Ether? Fica comigo que a gente vai falar disso hoje. Olá, eu sou o Marcon e esse é o Atis, o canal do conhecimento. Se você tem gostado dos nossos vídeos, se inscreve no canal, deixa aquele like para ajudar a gente e deixa um comentário também falando se você está gostando ou não dos assuntos. Isso aí me estimula muito a continuar fazendo conteúdos como este e também mostra para o YouTube que o vídeo é relevante e faz com que ele leve a mais pessoas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Ethereum ou Ethereum e o Ether, que é realmente a criptomoeda presente nesse blockchain. E rapidamente sobre a sua fundação e evolução, o Ethereum é um blockchain que foi criado pelo Vitalik Buterin. O Vitalik Buterin é um desenvolvedor, um cara muito jovem, que viu no blockchain do Bitcoin uma grande possibilidade de se criar uma estrutura descentralizada, mas não só para moedas, para outras várias coisas. Então em 2014 ele fez a publicação do seu white paper. Só um parênteses aqui, pessoal, algumas pessoas têm me perguntado o que é o white paper. O white paper nos meios digitais aí, de divulgação em massa, são documentos que você publica e descreve um projeto nos seus mínimos detalhes e direciona isso para algumas comunidades, para algumas entidades, para algumas pessoas interessadas a fim de promover o projeto. O Vitalik Buterin, então, é o principal fundador, é a grande mente ali por trás do blockchain Ethereum. Ele criou, então, fez a publicação do seu white paper em 2014 e em julho de 2015 ele lançou oficialmente a plataforma. Mas o Ethereum, então, o que é? O Ethereum, na verdade, é uma plataforma, é um blockchain da moeda Ether. Já tivemos aqui no canal dois vídeos muito interessantes, um falando sobre o Bitcoin e um falando sobre o blockchain. Então, se você tiver um pouco de dúvida sobre isso, aconselho a assistir esses vídeos que vai ajudar a entender melhor esse específico do Ethereum. Então, o Ethereum, na verdade, ele não é uma moeda. O pessoal confunde um pouco porque no início do projeto ele foi desenvolvido com uma estrutura que em meados ali de 2016 houve uma descoberta de uma falha. Essa descoberta da falha neste blockchain promoveu uma divisão da estrutura e a estrutura do Ethereum se dividiu em dois grandes grupos. Então a gente tem o Ethereum clássico e a gente tem o Ethereum. Vamos focar aqui então o que é a plataforma e o que é o Ether. Bom, a plataforma então, o Ethereum, o Ethereum, é o blockchain em específico. É a estrutura de blockchain que está por trás de uma série de outras estruturas dentro desse blockchain. Esse blockchain então foi desenvolvido se utilizando do conceito de descentralização, que é amplamente aplicado e muito bem estabelecido no blockchain do Bitcoin. Então ele seguiu a mesma regra, só que ele acrescentou outras estruturas. Então o Vitalik, junto com seus assistentes e outros programadores que o ajudaram a desenvolver, eles colocaram estruturas como o conceito de DeFi, que são as finanças descentralizadas, estruturas como jogos, e a gente tem um jogo muito legal aí acontecendo e que está sendo amplamente falado nas mídias, o Axie, e a gente tem também os NFTs. Junto a isso, a gente tem as operações de contratos inteligentes. Então vejam, o Ethereum, que é esse blockchain, ele é uma grande plataforma que abriga todas essas estruturas que são possíveis e passíveis de serem utilizadas e administradas. Mas espera aí, se eu tenho um blockchain e tenho uma estrutura toda acontecendo nele, como que eu remunero esse pessoal? Através do Ether. Então, para poder remunerar o pessoal, para poder recompensar o pessoal de forma que eles pudessem ser pagos pelos desenvolvimentos dessas estruturas, criou-se a moeda Ether. Então nós temos o Ethereum ou Ethereum, que é o blockchain, que é a plataforma onde está estabelecida todas essas estruturas, e a gente tem o Ether, que é a moeda de recompensa, que é a forma que é feito o pagamento para os desenvolvimentos que acontecem nessa estrutura. Como o Ethereum, o Ethereum é baseado no blockchain do Bitcoin, ele segue algumas regrinhas básicas, como por exemplo o conceito de mineração. Então nós temos ali uma estrutura chamada POW, ou Proof of Work, ou prova de trabalho. Então os mineradores, através do processo de validação dos blocos de transação dentro da estrutura, dentro do blockchain do Ethereum ou Ethereum, fazem essa validação através desse processamento e liberam as transações. Lembrando que essas transações envolvem os contratos inteligentes, as operações dentro dos jogos, os DeFis e os NFTs. O que aconteceu com o Ethereum, devido ao seu rápido e grande crescimento, esse processamento começou a ficar pesado demais, porque o volume de informação dessa rede começou a ficar muito complexo e muito complicado.
porque ele não trata só as transações de moeda, ele trata o gerenciamento e as transações dos contratos inteligentes, dos jogos e outros conceitos aplicados em DeFi. Mas antes de seguir, vamos entender melhor o que é essa descentralização que é aplicada dentro da estrutura Ethereum, baseada também na estrutura do Bitcoin. A descentralização, então, é um processo onde eu não dependo de agentes ou de terceiros ou de autarquias governamentais ou estruturas empresariais para poder gerir e operacionalizar uma transação. Ele é totalmente descentralizado porque ele tem uma grande rede, eu tenho uma grande estrutura de computadores, os nós, que estão interligados dentro dessa rede, e quando eu tenho elegível um nó que pode ser equiparado a um minerador ou um stake, que a gente já vai falar já, ele é o cara, ele é o responsável por fazer essa transação. Isso dá uma independência para a rede, porque eu não tenho um órgão regulamentador ali, centralizador dessas informações, e qualquer nó estabelecido, qualquer computador, qualquer minerador ali presente na rede, ou stake, tem possibilidade de fazer essa transação. Aí você se pergunta, poxa, mas a internet já não é uma estrutura descentralizada? Mais ou menos. Hoje na internet a gente tem grandes players que detêm aí 70, 60, 80% do mercado da internet. Empresas como Google, Microsoft, Netflix são empresas hoje que detêm uma camada muito grande da fatia da internet. Então isso acaba sendo centralizado. O Facebook, por exemplo, a gente tem um grande número de usuários e isso passa por uma centralização da informação. Então o conceito do blockchain do Ethereum ou Ethereum, ele vai totalmente oposto a isso. Ele vai ao encontro do conceito de descentralização, de forma que qualquer computador da rede, que é uma rede muito grande, é uma rede mundial, pode promover a transação de uma operação. Seja ela um pagamento, seja algum conceito aplicado de DeFi, seja uma compra ou venda de NFT. Temos também um vídeo sobre NFT muito interessante aqui no canal, sugiro que vocês assistam. E também temos ali as transações dos contratos inteligentes, que é a grande sacada do Ethereum. Os contratos inteligentes, então, são estruturas que são cadastradas, são programadas ali dentro da plataforma e elas buscam, através dessa forma descentralizada, promover a comunicação entre duas pessoas ou entre dois usuários ali da rede, de uma forma que eles dependam somente da rede. Então eu posso ter, por exemplo, um contrato de locação de imóvel dentro do Ethereum. Eu posso determinar esse contrato, descrever ele ali dentro de uma estrutura, dentro da programação, lógico, dentro da plataforma, né? E fazer com que, no momento que eu encontre uma situação que esse contrato possa ser atendido, o próprio sistema ligue essas duas pessoas ou esses dois usuários e promova essa conversa, essa interação. Imagine se ao invés de usar um aplicativo de táxi para você se locomover, você pudesse buscar o contato direto com o motorista dentro da plataforma. O Ethereum pode promover isso, ele pode promover um pequeno contrato inteligente ali de um motorista que está buscando um passageiro e um passageiro que está buscando transporte. No momento que ele aciona dentro dessa rede, ele recebe ali um contato, uma comunicação, alguma coisa que promove essa ação de acontecer. Então os contratos inteligentes, eles podem ser aplicados para N vantagens, para N coisas. E isso tudo aí foi uma grande percepção do Vitalik Buterin quando ele criou lá o primeiro conceito do Ethereum. Porque ele pensou o seguinte, peraí, se eu posso ter uma moeda descentralizada, que outras coisas mais eu posso jogar dentro de uma rede descentralizada e fazer com que as pessoas interajam, conversem e promovam essa descentralização de uma forma tranquila e segura. Então, o Ethereum é isso, o Ethereum é esse blockchain, é essa situação. A linguagem de programação utilizada para criar esses contratos, para fazer a programação do Ethereum, é chamada Solidity. Então, se você quiser aprender a programar dentro do Ethereum, você pode, desde que você aprenda a linguagem, cadastre o seu computador na rede, você tem que baixar uma máquina virtual ali que faz a operação, que trabalha com essa linguagem, e aí você pode ser um participante da rede, você pode entrar como minerador, como stake ou como um desenvolvedor. Lembrando que, se ela é uma rede descentralizada e você, por exemplo, pô Marcon, eu vou fazer um sistema e jogar na rede. A partir do momento que você coloca esse sistema na Ethereum, ele deixa de ser seu, ele passa a ser da rede, ele passa a ser descentralizado. O Ethereum realmente é uma coisa muito nova, mas já está sofrendo uma atualização. Então, como eu falei no início do vídeo, em 2016,
Quando foi identificado essa brecha de segurança dentro da estrutura e houve a divisão em dois grandes grupos para operacionalizar o Ethereum, começou a se perceber a necessidade de uma evolução da plataforma. Por exemplo, uma situação específica é o blockchain do Bitcoin, que trabalha somente com transações da criptomoeda. Outra situação é o blockchain Ethereum, que opera com transações da criptomoeda, que é a Ether, que opera com contratos inteligentes, com movimentações de moedas de jogos, com os DeFis, com os NFTs. Então, só nesse detalhe, olha só quanta coisa eu coloco dentro da rede. Então, o processamento é muito pesado, é muito forte, as transações no Ethereum começaram a ficar muito lentas. Então, quando você fazia alguma transação, o tempo de resposta para que os mineradores que trabalham com o Proof of Work, que é a prova de trabalho, fizessem a decodificação ali do problema e retornassem isso para a rede, começou a ficar muito lento. O pessoal falou, pô, não dá, se a gente quer crescer, a gente tem que fazer de uma forma diferente. Por quê? Por ser uma rede descentralizada, precisa haver um consenso sobre qualquer mudança. Então alinhou-se ali um novo modelo de validação no lugar da mineração tradicional, que já era aplicada e que foi baseada no blockchain do Bitcoin, e essa nova estrutura chamada de POS, ou de Proof of Stake, ou de prova de aposta. Ela consiste no seguinte, ela consiste em que um participante, para poder ser um validador, porque ele deixa de ser um minerador e passa a ser um validador, que é dar a garantia de que aquela transação é correta, ela é coerente, ela está dentro da criptografia ali tratada, ele tem que cumprir alguns pré-requisitos e ter uma reserva garantida, que ele tem que deixar uma espécie de garantia ali na rede para poder falar, olha, essa transação está ok. Por isso, prova de aposta, Proof of Stake. Como é que funciona então? Então, se você quer ser um staker, você tem que ter 32 ETHs ou 32 Ethers, e em determinado momento, quando você vai autorizar ou validar essa transação, você deixa uma garantia ali dentro da rede, de modo que a tua validação, no momento que ela é aceita pelo sistema, você recebe uma recompensa também em troca. Isso aí tem gerado muita discussão, muita controvérsia, porque está dando abertura a outros entrantes com potencial financeiro maior e está se falando até que isso pode prejudicar a rede. Ainda é cedo para a gente direcionar isso, mas já tem aí alguns vídeos aí no YouTube, inclusive, já tem algumas matérias na internet questionando e criticando isso. Ainda não dá para saber. Ainda é uma coisa muito recente, muito nova, então vamos ter que aguardar novas evoluções aí dessa situação. Então, pessoal, a grande sacada é que o Ethereum, ele é essa plataforma, ele trabalha dentro dela com o Ether e ele vem numa crescente em paralelo ao Bitcoin. No nosso entendimento, ele não é um concorrente direto do Bitcoin, por quê? Por mais que o Ether seja uma criptomoeda, ele está alocado dentro de um blockchain, ele está acoplado ali dentro de uma estrutura que é muito diferente da proposta do blockchain do Bitcoin. O Bitcoin ele está especificamente transacionado, direcionado e operacionalizado para as transações de pagamentos da criptomoeda Bitcoin. O Ethereum ele está focado nessa mesma situação, porém para garantir e assegurar as estruturas. Por exemplo, quando eu faço as comercializações de NFTs, nós entendemos que o Ether não é um concorrente direto do Bitcoin. Porque o Bitcoin é muito focado na transação financeira, na operacionalização da moeda, enquanto que o Ether e a sua plataforma Ethereum está mais voltada para as transações além da criptomoeda dos contratos inteligentes, que direcionam todas essas estruturas. Evidentemente que ele tem um valor financeiro, ele é uma cripto que é negociada nas exchanges, aí, nos mercados virtuais, e o pessoal trabalha muito isso também. O fato é que o Ethereum é uma plataforma interessante, ela trata o Ether, que é uma moeda, é mais uma forma descentralizada de você operacionalizar, de você comercializar, comprar, vender, praticar contratos, enfim, é uma infinidade grande de situações, é uma proposta inovadora, é uma proposta muito recente, vejam, nascida em 2014, 2015, que tem muito a crescer ainda. Vamos ver agora, com essa evolução dela, com esse up para o 2.0, como isso vai ficar, como isso vai permanecer. Só uma observação, esses vídeos, e esse em específico, não tem nenhuma menção e nenhuma função e não é uma indicação de compra ou de venda de Ether ou de Bitcoin ou de operação financeira dentro das estruturas. São vídeos que a gente quer tratar o conceito, as ideias
a forma como esses protocolos são criados, são estabelecidos, o que dá para a gente discutir de forma conceitual para poder desenvolver o raciocínio lógico e o conhecimento dentro da área. Se você ficou até aqui e gostou do conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like, isso me ajuda demais e me estimula bastante a continuar fazendo vídeos como esse. Deixe inclusive no comentário se tem algum assunto, alguma outra cripto que você quer que a gente fale aqui no canal, que a gente vai estudar isso e vai trazer para vocês. E eu fico por aqui deixando meu muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau!